Você prefere investir 10 e ganhar 20 ou investir 10 e ganhar 100? Eu acho que qualquer pessoa no mundo responderia que investir 10 e ganhar 100. E por que muitas vezes nós não usamos essa mentalidade no nosso dia a dia? Todos nós buscamos um maior lucro com um menor investimento. E esse vídeo não é sobre dinheiro. Esse vídeo é sobre o tempo, sobre as coisas que você faz, as ações que você toma e como que elas podem se tornar algo mais produtivo ou que tenha maior resultado, né? Se a gente parar para pensar, o nosso tempo é o mais valioso dos bens, porque o nosso tempo é impossível voltar. A gestão de tempo, no fundo, ela não acontece. Por quê? Você não consegue desalocar o tempo já alocado em algum outro local. Você não consegue mudar mais o seu passado e você também não consegue mexer no seu futuro, né? A nossa liberdade, ela só se dá no tempo presente. Então eu posso escolher o que eu vou fazer agora e também posso planejar no futuro, mas isso não quer dizer que eu vá fazer. E eu não consigo mexer no passado. Então eu só consigo moldar e ter a minha liberdade efetivamente no tempo presente. E quanto mais a gente tem atenção no tempo presente, mais livre a gente é das nossas paixões, né? Daquelas coisas que realmente nos tiram do caminho correto. Da preguiça, da procrastinação, enfim, um monte de coisa que acabam com os nossos planos futuros, né? E ter essa consciência de que o tempo é um investimento no seu futuro, no futuro daquelas pessoas que você ama, no futuro dos resultados que você quer ter, dos objetivos que você quer alcançar, independente eles de quais sejam, é muito importante, porque nós precisamos realmente fazer o máximo que der, sem ficar louco da cabeça, mas para ter o maior retorno. E aqui não é para ficar trabalhando 12 horas por dia, não é para ficar se dedicando assim ao extremo de chegar no cansaço físico impossível de aguentar. Não é isso, é simplesmente saber alocar bem o tempo, investir bem o tempo para que as ações e os resultados, ou melhor, o resultado das ações sejam cada vez melhores. E quando a gente coloca isso na nossa cabeça e isso realmente vira uma mentalidade, uma prática diária, a nossa vida muda. Então, se eu quero chegar no objetivo, qual o meu plano para conseguir fazer isso? Muitas vezes a gente só vive no automático e só faz as coisas por fazer. Mas precisamos realmente investir da melhor forma. Então, aquela pergunta lá de investir 10 ganhar 20 ou investir 10 e ganhar 100, ela é real para as ações do nosso dia. Por quê? Existem formas boas, formas ruins, formas ótimas, formas excelentes de conseguir chegar nos resultados que você quer, considerando a circunstância da sua vida. Óbvio que muitas vezes para mim vai ser diferente do que para você. Tá? Então, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que levar a circunstância da minha vida de uma forma totalmente diferente da sua. Então, vamos pegar um exemplo. Ah, eu quero estudar mais. Só que eu tenho que considerar que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer minhas coisas, é, cuidar da casa, cuidar da minha esposa, fazer meus treinos. Então, talvez eu tenha meia hora por dia, talvez eu tenha uma hora por dia. É diferente, talvez, da sua vida, que tem 15 minutos, que tem que pegar ônibus para ir para o trabalho, para voltar, enfim, um monte de coisas, tem família para cuidar. Isso é diferente. Só que uma coisa que é igual para nós dois é que o tempo investido ele pode ter o maior retorno possível. Então, se você pode estudar 15 minutos, estude 15 minutos da melhor forma possível, tá? Se dedicando com atenção verdadeira àquilo ali. E esse é só um exemplo, mas que a gente pode passar para todas as áreas da nossa vida. E você vai ver que eu vou falar isso em praticamente todos os vídeos. E quando eu falo isso, tentem colocar na vida de vocês, na sua vida,
na sua realidade. Porque diante do mundo da internet, a gente fica olhando vidas que parecem perfeitas e a gente fala, nossa, eu queria ter essa vida, nossa, como que a vida dele é fácil. Só que a gente não vê a realidade, às vezes, das outras pessoas. E isso foge aos nossos olhos e foge, às vezes, da nossa interpretação. E a gente acha, nossa, que minha vida é uma merda porque a da outra pessoa parece ser muito boa. Mas não, cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus objetivos, e ficar comparando o que você pode fazer com o que o outro pode fazer é muito errado. Óbvio que a gente tem que se comparar e fazer o melhor, investir o nosso tempo da melhor forma possível dentro da nossa realidade. Isso aqui vira até um alerta que eu acho que é muito grave e que eu já passei, que muita gente passa, porque eu já conversei com muitas pessoas sobre isso, de que quando a gente fica se comparando, olhando a vida do influencer, olhando a vida da pessoa que você acha que é um exemplo, e que ela pode ser de fato, ela pode ser muito boa, só que às vezes ela tem uma realidade totalmente diferente da sua e que você não consegue abarcar tudo aquilo que ela abarca, entende? A minha vida é totalmente diferente da vida de um cara que tem, sei lá, muito mais dinheiro que eu. Ele consegue ter recursos, ele consegue ter coisas muito diferentes. Então, próprio exemplo aqui do YouTube, eu poderia, quer dizer, eu não conseguiria gravar e fazer esse canal acontecer, que está no começo ainda, mas que a gente está tentando, se eu tivesse que todos os dias gravar um vídeo, editar esse vídeo, fazer uma thumbnail bonita, certinho. Não daria pra mim, eu não conseguiria levar isso, tá? Eu teria que talvez diminuir a frequência, só que eu me conheço que se eu postar um vídeo por semana, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou gostar, eu vou ficar enrolando. Entendeu? Eu prefiro sentar aqui, gravar e postar desse jeito mesmo, sem corte, sem nada. Se eu travar, se eu tiver que levantar, vai continuar desse mesmo modo. Mas essa é a minha realidade. E qual é a sua, né? Então, nessa questão do tempo, o que não é controlável não pode nos afetar, tá? Embora afete, a gente não pode perder muito tempo. Na verdade, a gente não deve perder nenhum tempo com isso, porque não tem solução. É aquele negócio de pro que não tem remédio, remediado está. Então, se você não pode fazer nada, não faça nada, nem perca tempo pensando com essas coisas, tá? Porque não vai ser nenhum mérito e nenhum demérito. Óbvio, não fuja das coisas que você precisa fugir, mas o que você não consegue controlar, ok, entendeu? E essa mentalidade, ela é, acho que assim, uma das mais importantes. A palavra consciência, para mim, sempre me pega e me faz refletir. Por quê? Vamos supor que eu vou estudar. Eu estou estudando ali verdadeiramente, ou o meu celular está do lado ali, eu recebo uma notificação e eu fujo daquilo. Se eu estou rezando o terço, eu estou verdadeiramente rezando o terço, focado naquilo ali, investindo meu tempo realmente nesse terço, ou eu estou fazendo por fazer no modo automático? Essa questão da consciência das nossas ações e do que é o nosso dever naquele momento e estar fazendo da melhor forma possível, ela é assim o suprassumo da disciplina, da motivação, da rotina, de tudo aquilo que a gente quer fazer. Porque se a gente está agindo com consciência, se a gente está agindo com verdadeira vontade, exercendo a nossa liberdade plena naquele momento presente para fazer tal coisa, para ter o menor investimento e o maior lucro, o que mais que a gente precisa? Então, se a gente está rezando, a gente está rezando e está fazendo isso com amor, com dedicação. Se está trabalhando também, nosso trabalho está sendo feito com plena consciência, com um investimento ali correto e perfeito naquele momento. Essa é uma reflexão que eu tento fazer todos os dias. E chego no final do dia e tento fazer um exame de consciência. Onde foi que eu acertei? Onde foi que eu errei? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu poderia fazer melhor? Será que eu me dediquei verdadeiramente enquanto eu estava rezando, enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu estava estudando? Eu fiz aquilo ali de coração mesmo, investindo com foco, com tempo?
Cara, esse pensamento, essa mentalidade, vamos dizer assim, é uma coisa que mudou totalmente a minha vida. E por mais que às vezes eu fale, por mais que eu erre, eu tento trazer isso sempre para o momento presente. Então, a minha sugestão aqui é que você comece a valorizar o seu próprio tempo. E na prática, o que eu faço e tento fazer, por mais que eu falhe alguns dias, mas é fazer ao meio-dia eu paro e faço um exame de consciência, pensando, desde a hora que eu acordei até esse momento, eu fiz tudo da melhor forma que eu poderia fazer, eu me dediquei dentro do que eu consigo controlar, dentro do que me é cabível, eu me dediquei da melhor forma possível. E vou tentando repassar as minhas ações, assim, num exame rápido mesmo, mas tentando encontrar e ser verdadeiro nesse exame. E apontar para mim mesmo as falhas que eu tive. Sem querer fugir, sem querer dar desculpa. Não, simplesmente assim, ó. Fiz isso aqui bem feito, fiz isso aqui bem feito, fiz isso aqui mal feito, fiz isso aqui nas coxas, com preguiça. Perdão, Deus, vamos para a próxima. Aí chega no final do dia, eu faço a mesma coisa, do meio-dia até aquele momento. E tento olhar mais uma vez. Eu fiz isso bem? Eu fiz isso mal? Foi bom? Eu me dediquei verdadeiramente? E assim eu vou tentando fazer todos os dias. Porque desse modo eu vou ganhando consciência dos meus atos e cada vez que eu invisto tempo, que para mim e para várias pessoas é o bem mais valioso porque ele não volta, você no fundo está doando a sua existência, é o teu sangue mesmo que está sendo doado ali. Para você, para os outros, essa consciência é o que mais importa. E você vai, com o passar do tempo, investindo menos e ganhando mais, tendo mais retorno, porque as suas ações são mais conscientes, são verdadeiramente aquilo ali, você está exercendo a sua plena liberdade naquele momento e querendo alcançar o melhor diante daquela ação. Grande abraço, até a próxima!